Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Sucesso e espiritualidade. Onde se encontram? Vou confessar uma coisa para vocês. Eu gostei muito desse tema, dessa palestra. A Karina que sugeriu. Eu acho que tem muito a ver com a nossa vida, né? Com a nossa realidade de vida. O que é o sucesso? O que é a espiritualidade? Sucesso é fama? Eu quero ter sucesso, eu quero ser famoso. Sucesso tem alguma relação com felicidade? Sucesso tem alguma relação com espiritualidade? Vamos começar então com a Karina, falar um pouquinho sobre a relação da vida de vocês com esse tema. Vou começar pela Karina, por favor. Obrigada. É uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho vivido com a ciência logosófica na minha vida. Eu comecei algumas coisas na minha vida bem cedo. Aos 20 anos, eu me formei, eu sou formada em informática, eu me casei, eu comecei a namorar o meu marido quando eu tinha 16 anos e hoje nós temos quase 30 anos de casados. Eu já tinha uma casa e eu já tinha um emprego. Eu me recordo que, na época, muitas pessoas chegaram para mim e falaram: e aí, Karina, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora, se tão jovem, você já alcançou algumas coisas tidas como grandes objetivos da vida? Mas como eu tive contato com a logosofia desde pequena, porque meus pais eram estudantes de logosofia, e eu tive a feliz oportunidade de estudar aqui no Colégio Logosófico, o meu conceito de vida já era mais amplo que isso e não estava só relacionado com as conquistas materiais. Eu também já sabia que o "e foram felizes para sempre" é uma grande ilusão quando a gente não trabalha muito duro para isso. E também sentia uma necessidade muito grande de me sentir útil e, de alguma forma, colaborar para a construção de um mundo melhor. Eu sempre fui muito interessada nas questões sobre a vida, até porque a pedagogia logosófica nos estimula a pensar e questionar. Mas foi quando os meus filhos nasceram, eu tinha 23 anos quando o meu primeiro filho nasceu, que muitos questionamentos afloraram na minha mente. E o que eu me perguntei? Será que eles serão felizes? Quais são as características, as aptidões que eles vão ter? O que será que eles precisam para ter sucesso na vida? E o que é o sucesso? Será que é possível alcançar o sucesso sem espiritualidade? E será que eu tenho os elementos e os recursos necessários para auxiliá-los da melhor forma possível para a vida? Bom, o que eu posso dizer é que hoje eu me sinto muito mais segura para responder a esses questionamentos. Malcher. Boa noite. É uma alegria muito grande estar com vocês essa noite para falar desses temas tão interessantes que a Karina propôs. Eu, diferentemente da Karina, não tive esse contato com a logosofia desde cedo. E posso dizer que, mesmo assim, os meus conceitos de sucesso, todas as maneiras diferentes que eu tive pensando sobre o sucesso variaram muito. Realmente o sucesso, da forma em que eu conheci, estava sempre associado ou a reconhecimento social, ou a reconhecimento profissional, ou ao sucesso patrimonial, o ganho econômico, etc. E a gente vai vendo, na medida em que a vida vai acontecendo, que as pessoas costumam colocar o sucesso muito referenciado a outra pessoa, a outro exemplo de pessoas de sucesso, e colocam para si, com uma exigência muito grande, essas metas
que muitas vezes vão ficando inalcançáveis e acabam sendo objeto de frustrações internas. E eu não digo que eu vivi esse tipo de frustração, mas eu vivi uma certa percepção de que o meu sucesso, por exemplo, ele seria facilmente alcançável. Era um pouco diferente, porque eu fui formado numa família muito intelectualizada, com uma formação muito, muito forte, e que eu acabei fazendo também, passando por uma educação muito intensa, fazendo cursos, pós-graduação, etc., e achando que o sucesso seria algo meio inevitável, quando, na realidade, a vida foi me mostrando que não. Né? É claro que as coisas não acontecem assim. Eu tinha, na realidade, um preconceito, né, de que simplesmente bastava me esforçar na atividade intelectual, de que, naturalmente, o meu destino estava traçado. Quando eu conheci logosofia, eu comecei a perceber que é o contrário, né, que a vida existe para ser construída e que o destino se constrói dia a dia. E isso, para mim, foi uma grande chave. González Pecote, o criador do pensamento logosófico, ele dá ensinamentos, às vezes de forma axiomática, que dizem muita coisa. Ele diz, por exemplo, que a luta é a lei da vida. Né? Isso, aparentemente, para quem vive a vida profissional, vive todas as dificuldades que vivemos, é uma coisa meio natural, meio óbvia. Mas quando a gente começa a perceber que isso está sendo tratado como uma lei, né, uma lei da vida, aí a gente pode parar e refletir que isso é um pouco mais profundo, né? Que a vida realmente ela obedece a certas leis e que precisam ser compreendidas, a começar pelos próprios processos da vida, né, que precisam ser conhecidos. Aqui no conhecimento logosófico, quando eu comecei a estudar logosofia, eu fui percebendo que eu precisava aprender a me preparar para a luta, né, aprender a lutar, acreditar que eu poderia vencer com os meus próprios recursos, né? E criar esses recursos, criar essas condições próprias para isso. Obedecendo a um princípio logosófico fundamental, que é o bastar-se a si mesmo, né? A perceber que você pode avançar e conquistar pontos na vida, entendendo que é sabendo-se capaz, né? É importante saber-se capaz com os recursos que você pode angariar, com conhecimentos muito importantes da vida mental. Obrigado, Moshe. Tadeu? Boa noite a todos. Também quero expressar aqui a minha alegria aí com a presença de todos e de poder estar participando dessa atividade aqui que tanto nos alegra. Antes de entrar propriamente no tema, eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem qual é a minha compreensão, a minha compreensão sobre o sucesso e a espiritualidade. Quando eu era criança, eu me recordo que eu tinha um interesse muito grande de conhecer como as coisas funcionavam. Então, eu abria os brinquedos que eu ganhava, eu desmontava e queria saber como é que eles funcionavam, né? Aquela engrenagem dos brinquedos. Alguns eu modificava, outros eu estragava, não conseguia montar mais. Até hoje, a minha mãe me cobra um liquidificador dela que eu desmontei e não montei mais. Mas eu sempre tive esse interesse, né, de conhecer como as coisas funcionavam. Eu me recordo, tinha uma revista, jovens aí da minha idade devem lembrar, que chama Como Funciona, né, que explicava como funcionam as turbinas, os submarinos, e eu lia todas elas. Eu gostava muito, tinha muito interesse no conhecimento do funcionamento das coisas. Mas eu tinha também um interesse, uma vontade muito grande de saber sobre coisas metafísicas, né? Se Deus existia, se existia espírito, se existia mesmo os santos que eu podia pedir para ter alguma graça, e tinha também os meus medos, né? Se existia o inferno, o medo da morte muito grande, se existia o diabo. Eu tinha esses medos, mas eu intuía que existia uma chave que ia me mostrar, que ia desvendar, né, esse mundo, que eu também tinha interesse em conhecer. Então, eu me dediquei,
né, a religião que eu herdei dos meus pais, fui procurar ver se lá eu encontrava essa chave. Então, depois de muito fazer, não encontrei. Aí corri para outras correntes, né, fui para outros lados, tentando encontrar essa chave. Também não encontrei. Fiquei desanimado. Quase que desisti, falei, vou tocar a vida, sei lá pela frente, pode ser que eu volte a pesquisar sobre isso. Eu me recordo, eu era gerente de informática de uma indústria eletrônica e comecei a desenvolver um sistema para a área de qualidade da empresa e comecei a ter contato com o gerente de qualidade, o Moacir, uma pessoa que eu sou muito grato, e começamos a almoçar juntos por causa do projeto e conversar, e ele começou a me falar coisas que eu achei muito interessante e muito lógica, né? Eu perguntei, Moacir, onde você descobriu isso? Da onde você traz isso daí? Ele, um dia eu vou te dizer. Eu falei, poxa, que mistério. Bem, passado alguns dias, um dia ele falou, Tadeu, hoje eu vou te levar na Fundação Logosófica, eu sou estudante de Logosofia, vai ter uma palestra, e eu quero que você conheça a Logosofia. Então, há 26 anos, eu estava sentado aí, onde vocês estão, nesse mesmo salão, vim assistir uma palestra do Marco. E me encantou muito com o que eu ouvi, eu achei uma coisa assim, muito lógica, tanto que quando terminou a palestra, eu me inscrevi no curso de informação de Logosofia e estou aqui até hoje. Então, essa descoberta, né, é o que me movimenta, o que me move estar aqui hoje e querendo passar para vocês um pouco do que eu aprendi nesses anos e que é tão importante para a minha vida. Obrigado. Eu não ia contar, não, mas eu vou contar uma vivência. Claro que o sucesso, para cada etapa da nossa vida, ele vai se modificando, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma ideia do que é o sucesso. Quando a gente está no começo da adolescência, também. Eu sempre gostei muito de futebol, né? Eu sou Flamengo até hoje, né? E não vamos entrar no assunto de futebol. Não, apesar do Flamengo ter ganho ontem, senão desvirtua o objetivo da palestra. Eu tinha uns 12 anos, 13 anos, eu ia a todos os jogos no Maracanã, era fanático. Eu não me considerava fanático, né? O jogo era 5 horas da tarde, eu chegava meio-dia, mas eu não me considerava fanático. Todo mundo fala, Marco, mas pode chegar um pouquinho mais tarde. Eu falei, não, eu quero ser o primeiro a entrar no Maracanã e tal. E ali, naquela época, o que eu queria, na realidade? O meu sonho, e eu cheguei a sonhar, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, eu tive um sonho, de tanto eu pensar que eu queria ser jogador e tudo, eu tinha um sonho, para mim o sucesso seria se eu jogasse no Flamengo, na lateral direita, junto com Zico, Júnior, Rondinelli. Naquela época o Flamengo estava em... E eu me lembro que eu sonhei isso tão vivamente, e que o que eu queria era ouvir a torcida gritando o meu nome, né? O meu apelido, que era Quito, né? E eu vivenciava. E aí eu até falei com um juiz, para um jogo, um minutinho, que eu quero tomar uma coca aqui na Geral. Naquela época tinha Geral, né, do Maracanã. Para um pouquinho, eu vou tomar uma coca. Parou tudo, aí eu falei, pode continuar. Quer dizer, o sonho expressava muito dos meus anseios, né, da minha vontade na vigília. É óbvio que você vai amadurecendo e os objetivos vão se modificando, as inquietudes vão surgindo, e aí a vida vai se transformando, né? Surgem essas perguntas, aquelas perguntas de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, e aí cada um vai encontrando o seu caminho. Mas voltando agora ao tema do sucesso, Karina, explica para a gente um pouquinho mais sobre o sucesso, por favor. Bom, quando eu comecei a pensar um pouquinho sobre o sucesso, eu comecei a pensar quais são as características que eu acho que são importantes para alguém alcançar o sucesso. Quais são os valores, as aptidões que uma pessoa precisa ter. E pensei nas seguintes, né? É uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, que gosta de trabalhar, que tem determinação, que é valente e confia em si mesmo, que tem atitude, iniciativa, vontade
e que se erra, se falha, se alguma coisa não deu certo, tenta novamente. Não desiste, porque é persistente e aprende com os próprios erros. E se eu for continuar, essa lista aqui é muito maior do que isso. E esses valores e essas características, eles são importantes e são bons para qualquer coisa que a gente faça na vida. Mas, não necessariamente quando a gente nasce, a gente traz esses valores, esses tesouros na nossa herança. E aí? E se eu não tiver esses valores? E se os meus filhos não tiverem esses valores? Será que é possível alcançá-los? E como? E será que é para alcançar o sucesso em alguma área específica da minha vida que eu preciso desses valores? Será que é para conseguir um emprego dos sonhos? Para completar uma maratona? Para jogar no Flamengo? Não, no Fluminense. Que eu preciso desses valores? Eu penso que não. Esses valores, é claro, vão ajudar nessas conquistas. Mas o verdadeiro sucesso que realmente pode nos fazer feliz, mais feliz, né? Pode estar justamente na construção desses valores que a gente não tem, ou que a gente tem, mas que precisa aperfeiçoar. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas que para mim é muito significativo. Quando eu fui convidada pela primeira vez para participar de uma palestra, eu fiquei muito feliz, alegre com a oportunidade, porque eu tenho muita vontade de aprender a falar melhor, a conseguir transmitir o que eu penso e o que eu sinto com mais clareza. Mas, no mesmo momento que eu fiquei muito feliz, vieram vários pensamentos dizendo que, por vários motivos, eu não seria capaz. E aí eu falei assim, Karina, você se lembra que você quer ser uma pessoa melhor, diferente do que você quer, do que você é? E aceitei o convite com muita alegria e valentia, feliz por estar querendo combater limitações internas que me impedem de ter liberdade, como a vaidade, o medo de errar, a timidez. E hoje estou muito feliz de estar aqui. É claro que é mais um passinho só na direção que eu estou dando, né? Longe ainda de ser a oradora que eu quero ser, mas para mim já é um sucesso interno, né? E fora esse sucesso, tem o sucesso da nossa atividade, né? Que é conseguir, de alguma forma, tocar o interno de vocês e despertar a vontade de conhecer um pouquinho mais dessa ciência que tanto bem traz para as nossas vidas. E, normalmente, as pessoas buscam o sucesso porque o sucesso está relacionado com conquistas, está relacionado com realizar um esforço e alcançar um resultado positivo. E o sucesso é a recompensa desse esforço, o que, teoricamente, vai fazer a pessoa feliz. Mas o que acontece é que, normalmente, isso não é verdade. Não é verdade porque as pessoas não aprendem a viver de uma forma integral. Atuam com foco, com todas as energias voltadas para algum ponto específico da vida. Seja para o carro que quer comprar, para a viagem maravilhosa que quer fazer, para o contrato com aquele cliente que tem que fechar. E as conquistas que tem, os resultados dessas conquistas normalmente são efêmeros, temporários, individuais e têm um alcance muito limitado para a vida. Né? As pessoas atuam como se a vida material fosse o fim da vida, mas ela não é. Ela é um meio, e isso é o que muda tudo. Ela é um meio para a gente aprender e compreender a razão da nossa existência como seres humanos na Terra. E é aí que entra a espiritualidade. Obrigado, Karina. Tadeu? Bem, nós podemos conceituar o sucesso como sendo o êxito de um propósito, o êxito de um projeto. Também podemos classificar o sucesso, né, como um sucesso pessoal, o sucesso de um produto, o sucesso de uma empresa.
aquele sucesso coletivo do time de futebol, o sucesso íntimo, né? Aquele que só a gente sabe o esforço que a gente empreendeu para conquistar algo. Então, o êxito, né, do propósito, para mim, é o sucesso. Agora, eu estava pensando assim, como é que eu posso medir o sucesso? O sucesso, como já foi dito aqui, pode ser medido pela fama, pelo dinheiro, os bens adquiridos, né? Mas ele também pode ser medido, né, pela quantidade de bem que você faz, pela quantidade de amor que você dá, que você recebe, pelos sorrisos que você recebe, pela quantidade de amigos. Isso também pode ser uma medida de sucesso. E eu acho que é a medida que nós buscamos, né? É a medida da espiritualidade. Aqui, né, no estudo de logosofia, eu tive grandes benefícios que, ganhando elementos, não digo para conquistar o sucesso, mas para ter êxito, né, nos meus propósitos. Tem um ensinamento de logosofia que, para mim, é muito importante e eu carrego ele comigo com muito carinho. Está no livro Logosofia, Ciência e Método, que diz o seguinte: para triunfar é preciso vencer. Para vencer é preciso lutar. Para lutar é preciso estar preparado. Para estar preparado é preciso prover-se de inteireza de ânimo e de uma paciência a toda a prova. E, além disso, não esquecer, né, do objetivo, né, que você se propôs. Por que é importante isso? Porque a gente vê que o outro lado da moeda do sucesso é o fracasso. E quantas vezes a gente fracassa naqueles propósitos, né? Ah, amanhã eu vou à academia. Aí prepara tudo para a academia, acorda, fala, não, você merece, fica na cama, não vai. Então tem pequenos fracassos, tem grandes fracassos, né? E os grandes sucessos, eles também são feitos de pequenos êxitos, né? A soma de pequenos êxitos, igual a maratona, como a Karina falou, né? O maratonista ele começa correndo 4 quilômetros, 8 quilômetros, ainda até chegar aos 43, né, quilômetros lá da maratona. Agora, como é que eu vou estar preparado se eu não me conheço bem, né? Esse ensinamento para mim foi importante justamente por isso. Porque o que eu tenho que fazer para me preparar? Então, primeiro eu tenho que me conhecer. E aqui nessa escola, eu estou cada vez mais me conhecendo, conhecendo esse organismo humano. Aqui eu aprendi que nós somos seres bio, psíquico e espiritual, né? Eu aprendi que o ser humano ele tem 3 sistemas: um sistema instintivo, um sistema sensível e um sistema mental. Tem uma consciência e ainda tem uma alma e um espírito. Vocês sabem qual é a diferença de alma e espírito? Pois é, eu vim aprender aqui que a alma seria a minha parte psicológica e o espírito seria a partícula divina, eterna, né, que nos carrega aí pela eternidade. Então, de posse desses conhecimentos, né, quer dizer, eu estou trazendo aqui bem resumidamente, e ainda é algo que ainda estou investigando, né? Estou aprimorando, porque esses sistemas, essa alma, esse espírito, fazem parte de uma engrenagem única. Então, tal qual lá os meus brinquedos, né? Agora eu tenho que entender o funcionamento dessa grande engrenagem, que eu acho que é a maior criação do universo, realmente é um ser, né? Você entender como você funciona e como é que isso está ligado ao universo. Que aqui também eu aprendi, né, que nós somos dotados de energia, né? Quando a gente acorda assim, hoje eu estou animado, né? Estou com vontade, estou com ânimo, ou então estou desanimado. De onde vem essa energia? Como que se cria? Como se criam essas energias? Como se mantém essas energias? E aqui a gente começa a aprender sobre esse mecanismo e aprender como criar essas energias e não desperdiçar
as energias. Mas como se não bastasse, né, o autor da logosofia ainda veio apresentar que a existência de leis, das leis universais. Nós conhecemos as leis físicas, né, as leis da química, a lei da física, e ele veio trazer também as leis universais, que é fundamental que a gente comece a tomar contato com esse conhecimento para que a gente possa, né, colocar a nossa vida de acordo com essas leis, para que nós possamos ser mais felizes. Okay. Só antes do Malcher, fazer uma ressalva aqui. Está se falando aqui sobre espírito, natureza espiritual, natureza física, consciência, mente, sensibilidade. Então, só para vocês saberem que cada palavra, cada conceito desse tem um significado diferente do que está nos dicionários ou em qualquer outra corrente de pensamento. Então, cada palavra, cada vocábulo desse, a consciência, tem um significado especial que a gente encontra na própria bibliografia logosófica. Tá? Porque os que estão tomando contato com a ciência logosófica pela primeira vez falam assim, fala em Deus, fala em espírito, fala em eternidade, fala em etapas de vida, isso é religião. Não, esses temas eles podem ser abordados, podem ser investigados por qualquer ser humano. Esses temas não são proprietários de nenhuma corrente de pensamento. Né? Todos nós fomos dotados de uma inteligência, de uma sensibilidade, de uma consciência, para que a gente pudesse investigar, para que a gente pudesse comprovar essa realidade dentro de nós mesmos. Tá? Malcher, por favor. A Karina mencionou há pouco, né, que para conquistar determinadas características, né, que ela via como coisas importantes para a própria vida, ela tinha que, de alguma maneira, passar por um processo. E que esse processo talvez fosse tão importante quanto o resultado. E, de fato, nisso está algo que é fundamental, porque cada aptidão nova que o ser consegue alcançar é um sucesso individual, né? É muito importante e é um processo que a gente passa para conquistar. O que é importante é que existe aí a superação de um lado e a intenção da conquista de outro, né? A ciência logosófica, ela tem um método que recomenda a realização de um processo, que é exatamente um processo de evolução consciente, utilizando exatamente os recursos de forma intencional. Isso é muito importante. Eu diria até que esse processo de evolução consciente é um processo que abarca todos os processos, né? Porque na vida a gente vai conquistando e para alcançar cada valor, cada conhecimento, a gente passa por um processo específico daquele conhecimento, daquela aptidão. Eu falo isso por quê? Porque aquilo que a Karina, por exemplo, precisa para si, os valores que ela foi buscar, que ela foi alcançar, não é? São valores importantes para a vida dela, mas que são diferentes dos valores, por exemplo, que eu quero alcançar, o que eu gostaria de alcançar. Não é? E certamente os valores que eu gostaria de alcançar, as aptidões que eu gostaria de ter, não necessariamente coincidem com a maioria das pessoas que estão aqui. Então, cada um teria que realizar o seu próprio caminho, o seu próprio processo, etc. E aí fica a pergunta, né? Por onde começar? Se tem uma quantidade de aptidões que a gente quer ter, e elas variam tanto, a gente começa por onde, afinal? O método logosófico também recomenda um processo específico para começar, que já foi mencionado aqui, que é o processo de conhecimento de si mesmo. Ou seja, você avalia como você é, como você está, para poder verificar o que alcançar, o que buscar. Isso é chave, né? Eu vou dar um exemplo partindo de um dos aspectos que o Tadeu mencionou, porque o Tadeu mencionou vários aspectos do conhecimento logosófico, que é, por exemplo, a própria mente humana. Será que nós conhecemos a nossa mente? Será que a gente conhece perfeitamente esse recurso, que não é um recurso físico, não é o cérebro, que é, digamos, a contrapartida fisiológica que temos, mas é esse organismo mental que nós utilizamos? Eu acho que essa é uma pergunta que vale a pena a gente pensar, né? Eu até faria aqui um exercício.
O que acontece com a sua mente durante o dia? Será que você tem ideia do que acontece com a sua mente durante o dia, do dia de hoje, por exemplo? Certamente, se pararmos para refletir sobre o que acontece na nossa mente durante o dia, a gente vai chegar à conclusão de que nós fazemos milhares de movimentos mentais. Uma quantidade impressionante de movimentos mentais. A minha mente, por exemplo, quando ela está assim solta, sem controle nenhum, está assim, né, não ligada, desligada, ela se distrai. Não sei se isso acontece com vocês. Se distrai. Ou então divaga. Outro movimento mental que acontece muito, né? Começa a sair. Né? Muitas vezes ela é tão carregada de informações que você se preocupa, tem preocupações, né? E se desliga com as preocupações. Muitas vezes se abstrai, especula, teoriza, começa a achar que pode ser ou não ser, como é que vai ser, como é que poderia funcionar. Certamente todos esses movimentos mentais ocorrem milhares de vezes durante o dia. Ou será que eu estou enganado? Então, isso é uma realidade da nossa vida mental. Ao pensar assim, a gente começa a ver que existem influências na nossa mente que ocorrem de forma independente da nossa vontade e que nos afastam da própria realidade objetiva. A gente perde a conexão com a consciência. Esse é um fato que eu acho que todos aqui devem concordar, que eu não estou falando de nenhum fenômeno absurdo. Isso acontece conosco o tempo todo. Eu penso assim, imagino que vocês também. O Gonzales Pecotti, ele identificou um conceito que eu acho que é básico, que é fundamental, que é o conceito de pensamento. Por quê? Porque os pensamentos, eles atuam na nossa mente, interferindo de tal maneira, não é, independentes ou dependendo da nossa vontade, que faz com que a gente tenha determinadas condutas absolutamente impensadas, irrefletidas. Isso é algo que está próprio da nossa mente humana. Lamentavelmente, estamos assim. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai começar a poder identificar até espécies de pensamento, que são identificáveis e que a gente aprende a estudá-los aqui. Como, por exemplo, os preconceitos. Eu tinha um preconceito que achava que a vida estava ganha. Era um preconceito absoluto. A vida me demonstrou o contrário, que eu tinha que lutar, que eu tinha que construir. Não é? Ou muitas vezes aquela posição cética de achar que nem tudo isso que está sendo dito aqui numa palestra como essa é real, é verdadeiro. Não é? Mesmo que eu, às vezes, esteja comprovando aquilo que está sendo dito. Não é? Outros tipos de pensamentos são, por exemplo, crenças. Não é? Quantas vezes a gente acredita em coisas que são absolutamente inverossímeis? Não é? Achando que vai acontecer alguma coisa, uma superstição, e perde um tempo enorme, uma energia enorme com isso. Gonzales Pecotti chegou a identificar um tipo de pensamento, que são pensamentos que nos tiram energias, como falou aqui o Tadeu. Ele chama de deficiências psicológicas, que elas são pensamentos que estão tão incrustados no ser que chegam a marcar a sua psicologia. Né? Por exemplo, o indiscreto, a indiscrição, não é? Ou então o impaciente, aquele que não sabe lidar com o tempo. Ou o intolerante, que é o pior, que é aquele que não admite, não aceita a realidade do outro. Eu acho que hoje o mundo vive seguramente uma era de intolerância em todos os aspectos. A gente está vivenciando isso. Não é? Ou mesmo a vaidade. Não é? Quando a gente fala de sucesso, de reconhecimento social, de fama, celebridade, tem aí algo de vaidade, não é? Que é um pensamento que às vezes está ali presente no ser e que o faz atuar perdendo muita energia com isso, muito tempo com isso. Não é? Ou ainda, por exemplo, o egoísmo. Eu acho que move o sucesso daqueles que pretendem ter coisas materiais. E assim vai. Não é? Gonzales Pecotti escreveu um livro inteiro, que eu diria até que é uma tabela periódica de tudo aquilo que a gente pode ter na nossa mente em termos de pensamentos, deficiências que nos tiram essas energias. Aí eu fico me perguntando, se a mente humana, como ele também aponta, ele aponta que a mente humana é fator determinante de sucessos ou fracassos. Será que a mente humana que nós temos, com todas essas características que eu acabei de relacionar, ela realmente está fadada ao sucesso?
ou será que está mais propensa ao fracasso? Então, eu entendo que aprender a lidar com esse equipamento sofisticado, que é a mente, é algo que não é aprendido na escola. É preciso ter um lugar, um ambiente que favoreça aprender a fazer a mente funcionar com todas as suas energias, com todos os seus recursos, etc. Além dos pensamentos, González Pecote me ensinou, pelo menos eu aprendi aqui, estudando logosofia, que a mente tem muitos recursos. A mente entende, a mente observa, a mente raciocina, a mente reflete, a mente memoriza, a mente recorda. A mente tem uma infinidade de recursos. A mente pensa, e ao pensar, cria pensamentos, cria conceitos, muda até a vida dos demais com aquilo que é criado e materializado na mente humana. Tudo nessa sala é fruto, tudo ao nosso redor é fruto de alguém que pensou antes. Eu não tenho a menor dúvida, e os senhores também, se olharem à volta, vão perceber que não existe nada materializado à nossa volta que não foi pensado antes por alguém. Não é? Então a mente humana é absolutamente complexa. E o que é mais importante no domínio desse nosso campo mental é saber que nós somos capazes de criar pensamentos de melhor qualidade que possam repercutir na nossa conduta de forma que a gente chegue a uma hierarquia de conectar a pensamentos mais amplos ainda da vida. Pelo que vocês estão mencionando, dá para perceber que o sucesso que vocês estão, o conceito de sucesso que vocês estão enfocando, está intrinsecamente relacionado com a espiritualidade. Seria isso, Karina? Sim. A espiritualidade está relacionada com o fato de que nós não estamos na Terra para atuar e brilhar como seres físicos. A nossa vida física é apenas uma parte. Como já foi falado, nós temos uma natureza espiritual. Nós somos o bem, nós somos amor, nós somos eternos. Mas o que acontece é que aparecem tantas coisas na frente, na nossa frente, para nos ocupar e nos distrair, que a espiritualidade, o conhecimento de si mesmo, o que é transcendente, o Criador, não tem espaço na agenda. A vida passa e, apesar da gente ter uma parte interna, divina, que ao longo da vida vai nos dando sinais evidentes e claros de que a vida não é só isso, a maioria das pessoas não escutam essa parte, essa voz, né? E acabam vivendo uma vida muito vazia. E o que eu tenho aprendido com a ciência logosófica é que eu tenho que juntar todas as minhas vidas em algo maior, que é a minha vida em si. E que no meu caminho de evolução e aperfeiçoamento, onde eu estou buscando alcançar todos os meus objetivos, seja como mãe, seja como mulher, seja como empresária, seja como cidadã, tudo tem que estar em torno de uma coisa só, que é a minha vida espiritual. De forma que eu consiga viver uma vida integral, equilibrada e feliz. Né? Fazendo da minha vida um verdadeiro laboratório, onde eu estou para aprender a como me tornar um ser humano melhor e fazer o bem. Né? Eu vejo que a minha mais importante empresa é a minha própria vida, né? Que está na Terra para construir um verdadeiro patrimônio, mas é um patrimônio diferente, é um patrimônio de valores, valores morais, éticos e espirituais. Tanto se fala hoje em dia de empreendedorismo, né? Mas eu vejo que a verdadeira empresa, onde eu preciso trabalhar e empreender, é a minha própria vida. E aonde está a espiritualidade na minha vida? Né? Ela está no conhecimento de mim mesma, no contato comigo mesma, no encontro com a natureza, mas está principalmente em ver, em todas as situações que eu vivo, uma oportunidade para aprender algo permanente. Né? Está, por exemplo, na forma positiva que eu reajo quando alguém faz alguma coisa que me desagrada ou que não concorda comigo. Está em
aprender para ensinar, em saber para ser, em questionar para construir, em errar para melhorar. Está em querer ser melhor do que eu mesma. Os outros podem servir de exemplo para o que eu posso alcançar. Está em ser feliz para compartilhar, em ser generosa, em ter gratidão, em me doar. Está no que eu deixo como marca e legado no coração das pessoas que me cercam, fazendo o bem conscientemente. E está em buscar o conhecimento e a verdade para compreender a vida, o mundo, a criação. E eu entendo que o sucesso e a espiritualidade se encontram dentro de nós. Se encontram a partir do momento que eu me dou conta que a minha vida material e a minha vida espiritual precisam caminhar juntas. E que isso não é para amanhã, não é para quando der, não é para quando eu tiver tempo. É para hoje, é para agora e é para sempre. E não é no alto da montanha. É no meu dia a dia e é em tudo que eu faço. E o que eu vejo é que não é através de vídeos motivacionais, leitura de livros ou frases bonitas, que a gente hoje em dia recebe aos montes, de vários canais possíveis, que realmente mudam o nosso estado interno, né? Que nos dão ânimo, nos dão motivação, mas que a gente esquece rapidamente. A gente, apesar de ficar muito feliz com aquilo, não muda. Já aconteceu alguma vez com alguém aqui de ler alguma coisa muito legal, assistir alguma coisa muito legal e falar assim: gente, isso é o máximo, eu tenho que passar a atuar assim na minha vida. Eu tenho que passar a dar mais atenção para os meus pais. Eu tenho que passar a cuidar melhor dos meus amigos. Eu tenho que passar a viver os problemas e as situações da minha vida de uma forma mais leve. Mas a vida passa e, na mesma velocidade que aquela inspiração, aquele ânimo, aquela energia vieram, eles vão embora. E a pessoa continua vivendo a vida da mesma forma. Já aconteceu com alguém? Com certeza, né? E por que acontece isso? Acontece porque fica na superfície. Porque não vai para o coração. Não muda a nossa forma de ser, né? Não, eu estou falando de uma forma de viver diferente, onde eu consiga observar e ter domínio cada vez maior sobre o meu estado interno. Eu não estou dizendo que isso é fácil, até porque não é nada fácil. Mas eu venho alcançando resultados muito positivos na minha vida, aprendendo a viver com gosto e com alegria todos os dias, realizando o processo de evolução consciente que eu convido vocês já conhecerem. Tanto se fala hoje em dia que a mudança que a gente quer ver no mundo tem que começar por nós mesmos. Não é verdade? Então, mãos à obra, né? Mãos à obra. As ciências evoluem, a tecnologia avança com uma velocidade incrível e nós, como seres humanos, precisamos evoluir, né? Eu vejo que mudar a mim mesma é um dos maiores sucessos e desafios que eu posso alcançar. Os outros sucessos vêm como consequência dessas mudanças. Outros sucessos que são tão importantes também. Mas esses sucessos passam a ter um valor, um gosto, um sabor completamente diferentes quando eu consigo unir a mente e o coração, a alma e o espírito, o bem individual com o bem coletivo e o sucesso com a espiritualidade. Isso, com certeza, me faz muito mais feliz e, de alguma forma, me ajuda a colaborar para construir um mundo melhor. Obrigado, Karina. Tadeu? Bem, como a Karina disse, a tecnologia está avançando aí a passos largos, né? E eu acho que se eu fosse criança ou pré-adolescente nos dias de hoje, acho que eu estaria frustrado ao abrir os meus brinquedos.
desmontar os brinquedos para tentar encontrar, saber como eles funcionam. Se eu abrisse um iPad, né, e fosse procurar minhas fotos, os meus joguinhos, não ia encontrar, né? Ia ficar frustrado. E é mais ou menos, né, o que acontece com o ser humano, né? A gente vê aí a ciência, né, fatiando o cérebro para tentar encontrar os pensamentos, buscando os sentimentos no coração, colocando microscópios atômicos para encontrar essas partículas e não encontram. Por quê? Né? Aqui eu aprendi a existência, né, do mundo interno. E que nesse aperfeiçoamento, né, nessa busca do conhecimento de mim mesmo, eu tenho que conhecer esse mundo interno. Só que eu não posso querer conhecer esse mundo com os olhos físicos, com o tato físico, os sentidos físicos. O homem, né, quando vai investigar o espaço, os cientistas desenvolvem equipamentos, roupas, instrumentos para ir para o espaço. Quando ele vai para o fundo do mar, ele usa outros instrumentos, outros equipamentos, porque é um outro ambiente. E nós, para irmos para esse mundo interno, temos também que construir um outro equipamento para enxergar esse mundo. É magnífico avançar, né, e ter contato, né, com uma realidade que eu não conhecia. Bem verdade que eu estou ainda na beirinha, né, mas já é um passo enorme para o que eu era. E o que isso tem a ver com o sucesso e espiritualidade na minha vida? Eu passei a enxergar a vida de uma outra forma e entender que para penetrar nesse mundo, eu tenho também que me transformar. E a logosofia, ela mostra, né, que o ser tem que evoluir, né, tem que modificar. Eu passei há poucos anos, talvez 2 anos, eu sou empresário, né, e falei, eu tenho que fazer mais, né? A gente olha assim na televisão, vê essa crise toda e fala assim, mas eu não posso fazer nada. Né? Dá um desânimo muito grande. Mas não é verdade, a gente pode fazer muito. Então, eu, por exemplo, na minha empresa, coloquei alguns propósitos, né, que eu espero ter êxito. Eu quero que, em poucos anos, a minha empresa esteja classificada entre as melhores empresas para se trabalhar. Achei que isso fosse ser fácil, bastava eu querer. Contratei consultores, comecei a fazer esse trabalho, é dificílimo, porque tem que mudar a cultura, né? Eu tenho lá muitos jovens, eu tenho que me modificar, né, e tentar auxiliar para que eles também se modifiquem e que a empresa se torne uma empresa boa de se trabalhar. Para isso, eu comecei a construir aquilo que eu via muito nas empresas e achava que aquilo era balela e era marketing. Missão, visão e valores. Toda multinacional que eu ia, via aquilo escrito, coisa muito parecida, eu falava, isso é moda. Hoje, eu aplico isso na minha empresa e me esforço para conseguir aquela missão, aquela visão e aqueles valores, né? E dou muita importância para isso. Então, com esse auxílio que eu tenho aqui da minha transformação, eu também tento transformar os seres que estão próximos de mim. Eu tento mostrar para os meus funcionários o benefício dos nossos produtos. Eu tento mostrar para os clientes o benefício para eles, mas o real benefício. Eu continuo medindo a minha empresa pela lucratividade, sem dúvida, pela quantidade de clientes. Mas isso não é o único instrumento que vai medir o sucesso da empresa. Então, hoje, eu trago comigo, como tarefa principal da minha vida, o meu aperfeiçoamento. E isso, a cada conquista, eu considero, né, que seja o sucesso com a espiritualidade. Obrigado. Hoje nós falamos aqui de várias coisas intangíveis, mas absolutamente reais. Há pouco eu mencionei
várias coisas que não são palpáveis, mas que são verdadeiras. Porque todos somos capazes de experimentar essas realidades. Assim é com a mente, que foi o exemplo que eu utilizei, assim poderia ser com a consciência, assim poderia ser com os sentimentos humanos, com a sensibilidade, etc. Até com o próprio funcionamento do universo, do ponto de vista metafísico. E eu aprendi aqui que a realidade do espírito não é diferente. Eu até então tinha um preconceito com relação ao espírito. Eu tinha uma formação absolutamente materialista. Eu não queria saber nada a respeito desse tema. Até que me dei conta que o espírito não era aquele conceito que me passaram de algo muito distante, oculto, que não se tem contato, que são manifestações estranhas àquela realidade da vida. E comecei ao estudar o próprio espírito, de que, na realidade, o espírito estava muito mais palpável, muito mais próximo de mim do que eu imaginava. Na realidade, eu que não sabia que determinados fenômenos que aconteciam comigo eram fenômenos espirituais. E vinha descobrindo aos poucos. Não é? O espírito se manifesta, certamente, quando não estamos conscientes. Eu digo isso porque, ao longo do sono, por exemplo, ele utiliza de alguma forma da nossa mente para produzir sonhos, etc. Isso é uma das manifestações espirituais. Mas o que é mais interessante da participação do espírito nesse caso é que você, muitas vezes, eu imagino que algumas pessoas aqui tenham acontecido isso, e eu experimento isso com frequência, você vai dormir com um problema e acorda com uma solução. Né? Isso é um exemplo de uma manifestação espiritual. Eu não sabia disso. Vinha entender esse fenômeno de forma mais sistemática ao estudá-lo e ao verificar como se comportava comigo. Né? Mas o que é mais interessante é entender que o espírito se manifesta quando estamos conscientes. E quanto mais conscientes, mais o espírito se manifesta. Esse é outro aspecto que eu também não sabia. Ele começa se manifestando com movimentos que são próprios de uma situação parecida com aquela que o Tadeu demonstrou há pouco. Sua mãe está esperando o liquidificador até hoje. Por quê? Porque a criança, naturalmente, ela quer, por curiosidade, descobrir como as coisas funcionam, montando e desmontando, mas nisso tem algo que é absolutamente puro e próprio da criança e que percorre a nossa vida, que é a vontade de saber mais. O espírito busca saber mais. O espírito se inquieta com o conhecimento. Basta observar os cientistas quando obtêm um resultado, um conhecimento, o quanto vibram e querem mais, querem investigar mais. Então o espírito tem como manifestação um tipo de inquietude que está associada à busca do conhecimento, à busca do saber. Essa é uma manifestação absolutamente espiritual. Há pouco falamos aqui da mente e da utilização dos recursos internos. Uma outra manifestação que eu descobri foi a manifestação do ato de pensar. O criador da logosofia tem um pensamento que eu acho que já diz tudo, que quando o ser pensa, o espírito respira. E isso não é muito difícil de identificar, porque quando você faz um esforço mental para ter uma solução, logo vem as ideias, logo vem a inspiração, que tem na raiz da palavra inspiração, você encontra a mesma raiz da palavra espírito. Portanto, eu comecei a ver que o espírito não era aquela coisa fenomênica, oculta, distante, e que eu poderia experimentar na minha própria vida várias experiências espirituais, que hoje eu estou aqui sentado, até surpreso, falando do espírito. Né? Porque há 25 anos atrás eu jamais pensaria que isso me ocorreria na vida, né? Até ter contato com esse tipo de conhecimento. O espírito humano, ele é capaz de modificar a vida própria do ser, quando toma contato com elementos que são da sua própria herança, aquilo que você traz, e vibra porque absorve mais conhecimento. Quando o ser absorve mais conhecimento, ele se sente mais capaz, porque enriquece a consciência. Mas o espírito vibra, porque na realidade aquele recurso alcançado é para a existência, é para a eternidade.
quando você absorve algum conhecimento, você não o esquece, porque você sabe. E o saber, ele não é para amanhã ou para daqui a pouco. O saber é para sempre. E por isso a gente pode pensar no significado do que é a eternidade. Ok, obrigado. Estamos chegando aqui ao final da nossa palestra. Só reforçar o que já foi mencionado. Aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre a ciência logosófica, lá embaixo tem um balcão de inscrições. É um curso de informação inteiramente gratuito. É 1 hora por semana, são 3 semanas, né? É só escolher o dia. Vão ter lá os estudantes para orientá-los. Queria deixar uma imagem aqui no final para vocês. Quando a gente fala de espiritualidade, né, para mim era algo assim muito abstrato. Então qualquer coisa era espiritualidade para mim. E eu aprendi que essa espiritualidade poderia ser trazida mais próxima da minha vida, onde eu pudesse experimentar através de novos conhecimentos que transformam a vida, transformam a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver a vida. E essa espiritualidade poderia ser muito mais real do que simplesmente aquelas coisas superficiais, conforme foi mencionado aqui, né? Aquelas coisas intangíveis. Qualquer coisa a gente fala, isso é espiritualidade. Mas a gente percebe que depois que que passa aquele momento de entusiasmo, quando a gente vê alguma coisa legal, a vida fica da mesma forma. A gente fica o mesmo, né? A gente não consegue se transformar. E para isso tem de haver um processo, que é uma sucessão de transformações, de pequenas transformações, né? E isso eu tenho aprendido aqui ao estudar essa ciência já há algum tempo. Um exemplo, vamos supor que uma empresa aqui, ela quisesse explorar o mercado num outro país. O que ela faz? Ela manda um representante para esse outro país para abrir um mercado e para poder fazer a sua venda. Vamos supor que esse representante vai lá para outro país e começa os contatos com novos clientes e tudo. Daqui a pouco a pessoa se entusiasma, ela encontra uma mulher, se encanta com a mulher, casa, e aí ele fala, vamos começar agora, vamos construir um restaurante aqui, vamos abrir um restaurante. Abre um restaurante, então tem a família, adquire uma nova condição socioeconômica naquele outro país, e, enfim, tem os seus amigos. Aí a pergunta que eu faço, esse ser, ele tem sucesso, ele teve sucesso ou não? Quem acha que ele teve sucesso? Levanta o braço, por favor. Quem acha que ele não teve sucesso? Então, é claro que ele teve sucesso, né? Ele teve uma família, tem uma condição socioeconômica bacana e tal, tem muitos amigos, mas ele não cumpriu, ele não teve sucesso. Por outro lado, ele também não teve sucesso porque ele não cumpriu a missão a qual ele foi enviado naquele país. Então, depende do ângulo que a gente veja a questão, a gente pode, né, ou tem sucesso ou não tem sucesso. Vamos supor que existisse uma grande empresa cósmica de amor e que nos enviasse aqui na Terra para cumprir uma missão, da gente se aperfeiçoar, da gente servir ao nosso semelhante, de a gente ser cada vez melhor do que nós mesmos. A gente vem para a Terra e, devido às inúmeras formas de vida que existem, o entretenimento das mais diversos possíveis, encantamentos que a gente, né, vê a todo momento, agora com toda essa tecnologia, passa a vida e a gente, às vezes, obtém alguns sucessos, né, em algumas áreas da nossa vida. Aquela pergunta que eu fiz ainda há pouco.
A gente está tendo sucesso? Queria agradecer a presença de todos e convidar para um café lá embaixo. Uma boa noite para todos.